Fala, garota cervejeira entrando na live. Bia Bia. Diga aí se o som tá bom. Daiane Copini. Betiones. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver se o pessoal está ouvindo bem. Manda um joia. Boa noite. Garota cervejeira. Entrando um pouquinho mais cedo para dar tempo de todo mundo entrar. Bittencourt entrando. Gente, de volta à live Bia Beer. Elizabeth Faria. Garota cervejeira, que saudade, né? De Blumenau, direto para a live da Bia Beer. Quanto tempo que a gente não se vê. Marcelo Amaral, Machado Francisco. Gente, que legal! Estamos de volta, terça-feira começando com tudo. E eu falei que vocês iam gostar do assunto de hoje, porque o assunto é muito bacana. A nossa live hoje está prevista para 19h17, mas eu entrei um pouquinho antes. Daniel Camargo, Richard Faria. Eu entrei um pouquinho antes justamente para dar essa aquecida, porque como faz tempo que a gente não conversa por live, né? Bom, o negócio é o seguinte, eu convidei para a nossa live de hoje do Aceola, um cara que é expert em lúpulo, é um cara que eu tenho muita estima, gosto demais. Hoje ele atua diretamente com a Escola Superior de Cerveja e Malte, ministra cursos de excelência. Aliás, vamos falar sobre os cursos do Duan também. Vocês estão ouvindo o meu cachorro, né? Eles ficam tudo aqui, ó, aqui atrás, ó. Estão ali atrás, ó. Fazendo maior bagunça no quintal. Uma loucura. E eles agitam esse horário, porque a gente chega em casa e aí eles ficam excitadíssimos. Bom, deixa eu ver onde está o Duan. Agora eu preciso encontrar meu amigo Duan Ceola. O Duan acho que ainda não entrou. Vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouco ele com certeza entra. Eu combinei com ele 19h17. Então, Matheus Leite, um brinde a você, Campo Grande, na live Bia Beer. Quem tá tomando cerveja aí? Manda um joinha. Vou até dar um gole agora. Que delícia. Gente, tô aguardando o Duan entrar, ele vai conectar, vamos ver. São 19h16 ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Olha só. Eu falei com o pessoal da Lamas Brew Shop, ainda dá tempo de comer um pastel. Dá sim, Richard! Eu falei com o pessoal da Lamas Brew Shop hoje, e eles vão sortear pra gente um kit de Cry Hopes. Cry Hopes ou Zero Hopes, cada um fala de um jeito, né? E aí, ó, o Du acabou de entrar. Então, quem ficar até o final da live vai entender como participar desse sorteio, desse lúpulo magnífico. Até o Duan Ceola falou que quer participar e eu vou deixar ele participar também desse sorteio, hein? Vamos lá contactar o Duan, que ele acabou de entrar. Gente, outra coisa. Fiquem ligados durante essa semana, porque eu vou falar algumas coisas de Black Friday que vai acontecer, com algumas coisas, assim, muito bacanas. E vocês vão gostar demais. Sabe que as promoções Bia Beer são feroz. Duan Ceola. Já mandei um oi pra ele lá. Fala, Duan! Oi, Bia, beleza? Tudo certo? bem com você? Ótimo, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim, Com tudo áudio? sensacional, maravilha. Direto de Bom. Blumenau? Direto de Blumenau, dia chuvoso hoje, muita chuva. Verdade. Ó, e eu acabei de mudar aqui. Vocês estão vendo ao fundo ali, ó, a cidade de Salto de Pirapora. Já ouviu falar em Salto de Pirapora? Não. Pois é, uma cidade coladinha com Sorocaba. E agora sim eu tô morando numa rodovia, num condomínio que vai sentido Salto. Então eu fico vendo Salto de Pirapora todo dia aqui da minha varanda. Cara, que legal. É uma cidade de 40 mil habitantes, pequenininha. Muito bem legal. Show de bola. Agora, no final de semana do dia 23, vou estar em Botucatu. Ó, Botucatu pertinho também aqui, né? A gente tá a 180 quilômetros de Botucatu. Sim, pois é, bem perto. Vai ter um encontro de produtores e pesquisadores de lúpulo. Uau! Gente, nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com Duan Ceola. Eu estava aqui falando, verdade, um pouquinho antes, que você é um dos caras que mais entende de lúpulo no Brasil. Não tô querendo encher você não tenho nem motivo para isso. Mas eu gostaria que até que você falasse um pouquinho quem é Duan Ceola hoje, qual a sua
proximidade junto ao assunto lúpulo, para quem não te conhece, acabar conhecendo. Uhum. Então tá. Bom, sou químico, né? Estou fazendo mestrado em Química Analítica. Então já há 4 anos eu sou pesquisador. Eu levo o lúpulo como tema de pesquisa, trabalhos publicados, né, papers. E atualmente eu sou professor aqui da Escola Superior de Cerveja e Malte, com as disciplinas de lúpulo para as turmas do mestre, pós-graduação e afins, e Sim, também água, né, a matéria-prima água. que Então, legal. eu tô um pezinho na parte docente, um pezinho na parte laboratorial. Eu tô sempre mesclando essas duas grandes áreas aí são paixões da minha vida. Eu gosto tanto de estar em sala de aula, quanto de estar dentro de um laboratório fazendo análise, pesquisando e Cara, fazendo e eu vou crescer te assim. contar. Eu estou fazendo a minha graduação, né, em tecnologia em produção cervejeira, e a minha última disciplina agora foi justamente água, lúpulos e adjuntos. E aí entra a questão de química, bioquímica, complexidade que envolve tudo isso, né? É de pirar a gente, né, Duan? Nossa, às vezes o cara fica até meio zonzo, mas é bom, é bacana. É bom demais. E hoje você escolheu o quê para a gente falar com os nossos internautas que estão aqui nos esperando com muita ansiedade? Olha, eu confesso que foi uma tarefa muito difícil escolher um tema. Por mim, essa live poderia durar fácil uns dias. A gente fala É, bastante sobre o lúpulo. Então, acabei escolhendo formas de apresentação do lúpulo, né? Então, aham. falando sobre os pellets, sobre os extratos de lúpulo, a diferença entre extrato e óleo essencial, né? O que que a gente deve colocar no dry hopping, extrato ou óleo essencial, né? Ver toda a questão também do processo de pelletização, o que acontece no processo de pelletização, né? Vamos analisar toda essa questão do processamento do lúpulo, né? E Com eu vi nos certeza. seus stories que tem algumas dúvidas relacionadas ao lúpulo brasileiro, ao cultivo do lúpulo nacional. Sim, Também exatamente. Você já quer começar respondendo? Porque aí a gente vai tocando junto, vamos falando, vamos pode. conversando, um assunto vai juntando com o outro. Então, fechado. Vamos começar pelas perguntas. Show, eu tenho aqui, ó, várias, aliás. Por exemplo, o Roger Eduardo, já é o primeirão aqui, ó. Produzimos organicamente os lúpulos. Poderiam me indicar algum manual de manejo ou poda? Sim, sim. Aqui no Brasil, o pessoal da Aprolúpulo, da Associação de Produtores e Cultivadores de Lúpulo do Brasil, eles têm um manual já, tá? Então, dá uma olhada, né? Quem tiver interesse, só jogar no Google Aprolúpulo, tá? Aprolúpulo, Muito legal. simplesmente. Deixa eu só escrever aqui para ficar mais fácil. Ó, Aprolúpulo, como se fala. Então lá eles têm alguns manuais, eles prestam alguns tipos de serviço para o manejo do solo e toda essa questão. Eles vão poder Muito, ajudar. muito legal. Olha lá, dica número 1 do Aceola, hein, gente? Ó, nossa próxima pergunta aqui. Quais componentes do lúpulo são metabolizados pela levedura? Existe isso, Duan? Componentes que são metabolizados pela levedura? Com certeza existe essa dúvida, eu achei muito interessante, muito bacana, né? O que ele quis dizer, na verdade, é o processo biotransformativo que acontece com a levedura, né? Ela sim tem a capacidade de pegar alguns compostos do lúpulo e biotransformar. Veja bem, biotransformar não é você adicionar e nem retirar nada da molécula, é você transformar ela. Em química a gente chama de pirólise, né? Você só rearranjar estruturalmente. O que isso, para a ciência dos óleos essenciais, quer dizer muita coisa, porque pode transformar compostos que têm aroma floral para compostos que têm aroma cítrico, frutado. Então isso é o processo de biotransformação. Tá? Uma A loucura, né? levedura é uma loucura. A levedura mais ela adora os óleos essenciais, então ela vai estar sempre querendo buscar óleos essenciais, em mais específico os óleos essenciais oxigenados, que tem um oxigênio na sua composição. Esses ela adora, então ela metaboliza esses óleos essenciais, gerando sempre os produtos e subprodutos com uma característica sensorial totalmente diferente, né? Então, a grosso modo, para resumir, você quer ter um aroma parecido com o que você
tem quando você abre o pacote de lúpulo, então não tem a atividade da levedura atuando. Tá? Jogue esse lúpulo, por exemplo, no dry hopping ou em qualquer outra etapa, sem atividade da levedura. Caso Porque a partir do contrário, momento que a gente fez a união da levedura ao lúpulo, outros aromas irão surgir, né? sim, com certeza. Você vai ter uma gama aromática e sensorial completamente diferente, né? Então, até assim, vendo por uma questão industrial, esqueça a padronização, né? Visto que o comportamento das leveduras muitas vezes não é nada trivial, né? A gente não consegue prever. Pois é, que legal, gente. É muito gostoso. Eu gosto de fazer as lives porque cada live é uma aula que a Bia Beer também aprende junto. Pensam que não? Mas cerveja todo dia a gente aprende alguma coisa, né, Duan? Isso aí, com certeza. Você tá tomando alguma cerveja, por sinal? Estou tomando aqui uma cerveja, foi uma versão teste, com a levedura Kveik, na verdade, né? Essa Que levedura que tem legal. bastante gente testando. Então, eu Sim. fiz alguns testes com ela e com os resultados bons e ruins, enfim. Eu tô com duas leveduras aqui no meu congelador da Kvaik. Ah, legal. É uma experiência interessante, viu? Essa levedura é muito louca. Em breve, em breve eu vou fazer um teste aqui em casa também, vamos ver o que dá. Eu recebi de 2 alunos também as duas cepas e vamos lá, vamos testar. Eu gosto desses testes. Duan, formas de processamento dos lúpulos. O que a gente pode dizer sobre isso quando o assunto é esse? Show de bola, vamos lá. O que acontece, né? O comitê de análises da EBC e o comitê técnico da SBC, que são praticamente órgãos que regularizam toda a questão da cerveja no mundo, então a gente tem o europeu e o americano, ambos, né, entraram num acordo. Isso aconteceu recentemente, sabe? Eles entraram num acordo da seguinte forma: centralizaram todas as formas de apresentação do lúpulo. Ou seja, conseguiram centralizar, né, uniformizar, unificar todas as formas de apresentação de lúpulo. Então, a grosso modo, nós temos o pellet de lúpulo e o pó de lúpulo como sendo a mesma coisa. O que de fato eles são a mesma coisa. O pellet de lúpulo e o pó de lúpulo é o mesmo produto. O pellet ele tem um diferencial de passar por uma matriz de extrusão e Seria a formar parte um. física mais levada em Exatamente. consideração. Exatamente, é a propriedade física, né? O caráter, né? Então, como segundo produto, você tem os pellets ou pós de lúpulo enriquecidos. Esses enriquecidos são concentrados, tá? Não tem, por exemplo, os pellets T90 e T45, né? O T45, a grosso modo, ele se trata de um pellet enriquecido. Da mesma maneira, por exemplo, que o próprio Cryo Hopes, que o grande Davi, grande abraço para o Davi, cedeu para o sorteio de hoje, né? O Cryo Hopes a Sim. gente pode chamar de um pellet enriquecido. Então, pellet pó enriquecido. Tem também os extratos de lúpulo. Né? Os extratos de lúpulo ele já tem a forma líquida, né? Ele está no estado líquido, levemente pastoso, né? Ele pode estar tanto não isomerizado quanto isomerizado. Mas veja bem, caso ele esteja isomerizado, ele já se enquadra num outro tipo de produto. Então nós temos extrato e extrato isomerizado. E isso, na verdade, para a indústria grande, até para a indústria pequena, mas aqui no Brasil a indústria pequena não aderiu muito a essa forma de lupulagem, na forma de extrato. Né? Isso para a indústria grande de produção de cerveja nos Estados Unidos é muito comum a utilização de extrato. E quais Padronização. são hoje, por exemplo, exatamente o que eu ia perguntar para você, algumas das vantagens e desvantagens. Por exemplo, hoje nós estamos falando muito da questão do movimento craft beer, cervejas artesanais, micro cervejarias, nano cervejarias, e todas com uma maneira muito, não digo tradicional, mas muito amarrada à questão do lúpulo em pellet ainda, pela questão de mais facilidade, de menos problemas de transporte. O que você me fala sobre um panorama geral de hoje a nossa indústria cervejeira? E quando eu digo indústria, eu quero dizer um pouco, não mais a grande indústria, mas a pequena, né? Esse mundo artesanal em que a gente conhece mais. Como que Sim, fica essa questão? essa questão é uma questão até delicada, porque assim, ó, por ter contato com muito aluno, grande parte deles são de uma porcentagem também que
é muito comum a utilização desse tipo de produto por padronização, sempre ter o mesmo produto, um controle de qualidade preciso, né? Na Uhum. indústria craft, isso vai depender muito da mentalidade de cada cervejeiro, que é o padronização de loja, né? Não, claro, é sempre feito rapidamente, mas o que eu quero dizer, não tem um controle de qualidade preciso, né? Então, na verdade, ocorre até uma certa repulsão na utilização de extrato isomerizado, onde que na verdade eles vêm para ajudar e muito, né? Então faltam várias variáveis, mas assim, faltam o pessoal do craft entender as vantagens que esse Sim, tipo de produto tem. Você não vai ter trube, querendo ou não, para uma indústria craft, você tirar 3, 4, claro. 250, é possível você tirar barris só do trube. Então, se você não coloca lúpulo, você tem uma maior concentração de carboidrato, mais né? Então, Sim. vem pensar nisso, é dinheiro que você faz, né? Visto que uma Duan, realidade é o que você falou, é um mercado em plena expansão, muita novidade. Não digo que a maioria, porque existem muitas outras cervejarias que não vêm, mas assim, a maioria das cervejas agora que está em ebulição são os caras que veio da panelinha, né, com aquele sim, processo de lupular a cerveja na panelinha, com pellet, fazer um pouquinho mais arriscado, jogar uma flor em lúpulo, né? Então vem com aquela mentalidade de que a hora que monta a sua cervejaria, fala, putz, agora eu vou usar um extrato de lúpulo? Putz, eu vou isso usar acaba agora. muito na produção, viu, Bia? Tem caso que Exato. você poderia sim se adaptar à utilização de extrato, chegar a economizar 400% no mês na Claro, lupulagem. quando a gente fala de panelinha, a gente está no hobby, na casa nossa, fazendo por Ah, é diversão, sim. né? A gente Aí é faz mil outra vibe, né? experiências, outra vibe. Agora, entrou na indústria, entrou na fábrica, montou toda a estrutura, botou dinheiro ali dentro, aí o negócio muda. A gente precisa entender Você tem o como CNPJ, fazer. Hã? você tem o CNPJ, você precisa fazer dinheiro, né? Se caso Exatamente. contrário, monte uma ONG, né? É bem por essa. É isso mesmo. Então, isso é um assunto, é o que você falou, é bem delicado, mas é um assunto interessante para a gente conversar também, porque a gente tem que também abrir um pouco a mente dos panelinhas, né? Das pessoas que estão na cerveja caseira, assim como eu, por exemplo, que tenho aquela tradição de usar, que se eu, por exemplo, um dia decidir montar uma cervejaria, não é minha ideia, mas estou dizendo assim, para alguém se encaixar na história, eu quero montar minha cervejaria, então pera lá, eu vou pensar então como eu vou fazer isso, não usar só o lúpulo em pellet, não só usar o lúpulo em flor, começar a pensar no extrato, começar a pensar em outras maneiras para poder Com melhorar certeza. mais a questão da grana, né? Com certeza. A situação artesanal, ali, digo, cervejeiro caseiro, não se aplica muito, né? Mas quando você parte para uma realidade fabril, aí você precisa fazer todo aquele líquido virar dinheiro, né? Infelizmente. Exatamente. Né? Então, continuando, Bia, a gente tem então os extratos, né, que gerou esse bate-papo muito bacana. Tem o pó de lúpulo e o pellet de lúpulo considerados avançados, né? Para esse tipo de produto, por exemplo, você tem a inserção de ácido ascórbico no pellet de lúpulo, que tem como principal objetivo o quê? Segurar um pouco a oxidação, o processo oxidativo. Então, Eu isso ia também perguntar para você agora sobre a questão da oxidação do lúpulo, que trata-se de um processo gradual, né? Não é da noite para o dia que o lúpulo vai oxidar. Mas aí entra a história. Qual seria a melhor forma da gente, na panelinha, usar o lúpulo, então? Se isso tem a ver, se isso não tem. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. para a realidade de caseiro, né, é muito mais vantagem a utilização de pellet, sem sombra de dúvidas, né? Pela praticidade, né? Visto você vai ter trube, você vai ter resíduo desse lúpulo, mas convenhamos que a proporção é muito pouca, né? Dependendo do seu equipamento, dependendo de como você trabalha no seu processo, Uhum. os eles são de longe a melhor opção. Né? Se você quiser trabalhar de uma forma um pouco mais refinada, você tem extratos mais variados, extratos, você tem óleos essenciais,
né? Você tem toda uma gama de produtos, né, que não são baratos, quem faz cerveja sabe, né? Não são produtos, mas são produtos que fazem a sua vida, né? Mas se eu te falar bem a verdade, Bia, eu sou do bom e velho pellet, viu? Em casa, né? Eu sou cervejeiro caseiro, Sim, tô com 2 cervejas fermentando aqui na minha geladeira. sim. Uma aqui no chão também, tá brecendo aqui no chão. Então, eu só uso pellet, né? Tem alguns extratos que eu utilizo também, mas são algumas exceções aí que é para fins científicos, vamos dizer assim, né? Duan, a gente tem produtos hoje, né, que vêm, produtos especiais do lúpulo, é? Sim, 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 tem uma série de produtos, né? Isso é muito comum fora também, né? Aqui a gente ainda não aderiu, né, a esse tipo de produtos especiais. Ainda não, mas eu sei que tem um pessoal que está já se comprometendo à elaboração de produtos processados do lúpulo aqui no Brasil. Isso vai facilitar e baratear muito, muito mesmo. Legal. O Mário está perguntando se essa fermentação do chão aí é breta. É, com certeza. Senão não estaria no chão. O que você está fermentando aí? A gente ficou curioso. Então, eu fiz uma base de Double Red Ale e eu coloquei o blend chamado Flanders da Levitec aqui de Florianópolis, Ó, da que legal, Gabriela. sim. Da Então, Gabriela Miller. eu já coloquei na fermentação primária, oxigenei bastante, coloquei na primária, vamos ver o que vai sair. Que bacana. Me diz uma coisa. Falamos já um pouquinho do lúpulo inteiro, a gente não falou, né? Ah, sim, então, temos o lúpulo em flor, Em né? Ele na flor. sua Lúpulo inteiro, lúpulo em flor. em leaf, né, na verdade, ele tem vantagem, tem desvantagem, né? Vantagem, mantém, né, a bolsa de lupulina, vamos imaginar que a lupulina ela é uma bolsa, né? No Uhum. processo de peletização, essa bolsa ela é toda rompida, ela é esmagada, né? Isso acaba aumentando a superfície de contato por o processo de oxidação, por exemplo. Então, na flor, isso não acontece. Mas você tem desvantagens, por exemplo, usar lúpulo em flor no dry hopping, considere que a flor vai beber aproximadamente 20% da sua cerveja, porque ela quer se reidratar. Né? Você joga o lúpulo com flor, ele tem muitas pétalas, essas pétalas vão dar um jeito de se reidratar e beber toda a sua cerveja. Né? Então tem Então, se você tiver 10 litros, você já sabe que 2 vai para o lúpulo. exatamente, exatamente. E para quem faz pouca cerveja, 20% é muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Que Bia, legal. tem um detalhe também, a gente ia acabar esquecendo de falar dos óleos essenciais, tá? Então tem a família do amargor, né? Então a família do amargor, para você conferir amargor para cerveja, é extrato. Óleo essencial vai conferir aroma. Então toda a parte aromática é óleo essencial, né? O próprio processo de dry hop é uma extração dos óleos essenciais. Então óleo essencial é sabor e aroma. Né? Então também é uma Duan, outra de produto. um assunto que rola muito nos grupos de WhatsApp, principalmente, né? É a questão do mulona, cumulona. O que é isso? A gente pode ter o básico para não achar que nós estamos fazendo, vou ver vou ver o humulona do lúpulo, vou ver o cumulona. Quem não tem noção nenhuma. Queria de uma maneira muito simples e básica que você falasse assim, olha, você é cervejeiro caseiro, você se preocupe com isso. Agora não é hora de você se preocupar com isso. Mais pra frente você se preocupa, enfim, você entendeu, né? Entendi. É, vamos lá. É uma questão delicada também, né? A Bia tá colocando fogo no do assim, ó. Mas é bacana, é legal. Né? Legal. Existe toda essa questão da coumulona, humulona, né? Na verdade, a própria coumulona, Bia, ela é considerada até uma vilã no processo de produção de cerveja. É uma vilã. Lúpulo, rejeite qualquer lúpulo que tenha muita concentração de coumulona. Na verdade, ela não tem nada de vilã, né? O que acontece é que a coumulona, mais específica, né? Coumulona, para quem não sabe, é um tipo de ácido alfa. Né? A coumulona, ela tem a capacidade de se isomerizar 9 vezes mais rápido do que as humulonas.
né? Então, por isso que a galera tem negado muito lúpulos com alta concentração de colmulona, porque diz que deixa a cerveja muito mais amarga, aquele amargor Daquele. raro. É, isso tá ligado diretamente, claro, porque você vai ter muito mais concentração de compostos amargos, isoalfa-ácido, né, produto da isomerização. Isso acontece. Mas a gente não pode tratar os lúpulos com alta concentração de colmulona como vilões. Por exemplo, o lúpulo Galaxy, o lúpulo australiano, delicioso, aromático, saboroso, mas com muita colmulona. Muita Mas, colmulona. Tem 45% de colmulona, entre 30 e 45 mais ou menos. e Tá? aí a Então não questão do equilíbrio, né? exatamente, não quer dizer que você não pode usar, seja inteligente, use ele no processo que não haja calor, que você não vai ter calor para isomerizar. Então, coloque em adições tardias, coloca quando você vai desligar o fogo, quando você desligou o fogo, vai fazer o whirlpool, joga esse lúpulo. No dry hopping também ele ajuda muito, sabe? Então, é só pensar um pouco na composição química do lúpulo, né? E observar aonde ele consegue se encaixar. Não dá para a gente considerar esses lúpulos vilões. Não, a gente tem que trabalhar de acordo com a regra. Se ele tem isso a oferecer, então vamos pegar o melhor que ele tem a oferecer, né? Exatamente. Então, lúpulos com alto teor de colmulona, deixa para depois. Se você não quiser esse amargor rasgado. Agora, se você está trabalhando com uma double IPA, uma triple IPA, aí até que vai, né? Até que vai bem, né? Então, cabe dosar essas adições aí, né? Sim, legal. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui que estava cheio de. Aqui, ó. Características do Mittelfru. Quais estilos combinam com esse lúpulo do. Olha só, hein? O Mittelfru foi uma tentativa alemã de se desenvolver um lúpulo aromático, né? Ele é um lúpulo recente de 2012, se eu não me engano. O lúpulo Mittelfru, quando ele está no seu estado primitivo, ele tem um leve aroma de frutado. Mas aqui para o Brasil, infelizmente, ele chega um pouco oxidado. E aí você acaba encontrando notas cítricas, mas o principal são notas picantes e herbais. É a boa e velha escola alemã de lúpulo. Então ele cai muito bem para um dry hopping de uma German IPA, por exemplo, um estilo germânico bem clássico, uma bock bem feita. Ele cai muito bem porque ele é um lúpulo relativamente suave, né, na questão aromática. Ele também tem um pouco de coluna elevado, então tem que tomar cuidado, né, nessa questão que a gente acabou de comentar. Nós tivemos uma Oktoberfest aqui em Sorocaba, a segunda edição, inclusive foi sucesso total, mais de 3.000 pessoas no evento. Arrecadamos 1 tonelada de alimentos ao Lar Monteiro Lobato com ingresso solidário. Foi sensacional a festa, muita família. E durante o evento, logicamente, cervejas alemãs, as cervejarias da Cerveja Livre se uniram e produziram os estilos alemães, logicamente, Pilsen, a Weiss, a Helles, e entre eles a German IPA, né? Então foi sucesso durante a Oktoberfest. Você falou e logicamente que o Mittelfru estava no meio da história, né? Com certeza, com certeza. Teve um festival de cerveja que eu tomei uma German IPA de uma cervejaria chamada Valfanger. Valfanger, já tomei, sim. Incrível. Que cerveja incrível. Tanto que até peguei boné, fiquei empolgado com a cerveja. Ela me muita atenção. Legal demais. Ó, a Isa tá perguntando qual lúpulo que você recomenda para uma Brown Porter? Brown Porter, depende de qual grande escola você quer seguir, né? É uma Brown Porter puxando para a escola americana, o ideal é usar lúpulos. É interessante manter no tradicional, né? Então, se repente um Magnum, um Hallertau Tradition, se quiser, aí, Gold cai muito bem. Ela tá dizendo que é inglesa. Sim. Então, Fuggle, Styrian Golding são os dois lúpulos que vale a pena fazer esse trabalho de lupulagem que vai ficar bem legal. Bem característico do estilo, né? Bacana, Isa. Depois escrevam as cidades que vocês estão conectados aí. A Monique está perguntando como você vê a produção do lúpulo brasileiro.
Show de bola. A produção do lúpulo no Brasil, ela está em um pico, num crescimento assim enorme, tá? Muita coisa vem acontecendo aqui, eu digo mais no parâmetro de gente nova cultivando, né? Pessoas cultivando, trocando muitas vezes o cultivar familiar para se adaptar à realidade do lúpulo. Isso vem acontecendo e isso, na verdade, é muito bom, né? Todo esse know-how que o lúpulo está trazendo para o Brasil, nisso envolve muito mais coisas. Por exemplo, você já pensou ter a escola brasileira de cerveja? Existe a escola belga, existe a escola americana. Nós temos tudo para isso, né? O que faltava era lúpulo. E agora a gente Agora, tem. o lúpulo e a nossa primeira espécie, lúpulo Serra da Mantiqueira, é isso mesmo? Então, na verdade, ela não é uma espécie, né? Ela é Foi uma adaptação, né? uma adaptação que acabou dando certo, né? Pelo Rodrigo Veraldi, meu um grande parceiro, Rodrigo Veraldi. Sou fã desse cara. Rodrigo Veraldi ali na Serra da Mantiqueira, ele tem uma fazenda que ele trouxe o lúpulo Mantiqueira e acabou-se então registrando-se esse lúpulo Mantiqueira aqui no Brasil. Mas tem outros, por exemplo, lá na década de 50, teve um russo, se eu não me engano, que ele trouxe uma variedade para cá, cultivou na casa dele e deu super certo, super certo. Então, esse lúpulo também ele está em Que processo de legal. patente, ele se chama Brasiliensis, né? E também há a possibilidade de ser um lúpulo assim como o Mantiqueira já nacionalizado, totalmente adaptado. Mas a realidade do lúpulo tá ótima aqui para o Brasil, tá? Daqui a pouco tempo, 5, 10 anos, teremos lúpulo com excelência na qualidade e no controle. Então, Puta, que vai. legal. Muito bom ouvir isso de uma pessoa que entende. Duan, eu perguntei aonde o pessoal tá. Ó, vou falar rapidamente aqui como o Brasil todo está conectado com a gente. Cervejaria dos Anjos, Sengés, Paraná. Alquimista Cervejeiro está em Porto Alegre, tchê. Isa está em Matão, São Paulo. Betione está em Tatuí, São Paulo. Daniel Camargo, Patos de Minas, Minas Gerais. Beer artesanal em Bento, em Tupã, São Paulo. Bento aqui em Tupã, São Paulo. Rafael, Gurupi, Tocantins. Aureliano, São Bernardo do Campo, São Paulo. Bruno, Belém do Pará. E Rosang, Let's Blumenau. Capelândia, Curitiba. A galera tá aqui. Coiote, Londrina. Unicesumar. Legal pra caramba. Barão de Cocais. Gente, agora vai ser um monte de gente conectado aí. Que legal. Vamos fazer mais Deixa eu uma pergunta. deixa eu mandar um abração para os alunos. Eles estão mandando um monte aqui do eu te amo, tal, não sei o quê. Que Gente, massa. um abraço para vocês. Nossa, vocês moram aqui, ó. É bom demais. A gente faz a live, a gente consegue conectar todo mundo em um tempinho rápido para fazer, né, dar uns insights na cabeça, voltar com tudo, turbinar a cerveja, botar lúpulo nela, pensar nas nossas conversas. É bom demais. É isso aí, show de bola. Ó, boa pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber qual lúpulo posso colocar para ficar menos amargo. É uma pergunta básica, mas que as pessoas ainda têm muita dúvida sobre a questão de como dar o amargor, como dar o aroma. Então, de uma maneira bem simples, Duan, vamos lá explicar ao pessoal a diferença disso. Vamos lá. Quando você fala em menos amargor, na verdade, acaba sendo delicado, né? Então, para menos amargor, tira um pouco o pé na adição de 60 minutos e carrega um pouco mais na adição de 30 minutos da fervura, né? Vendo o tempo de fervura inverso, né? E isso ajuda muito. Você vai gastar um pouco mais de lúpulo na adição a 30 minutos, mas ele vem para contribuir com sabor de lúpulo, ao invés de amargor. Tá? Então, nas minhas cervejas aqui, Session IPA, APA, até a própria IPA, eu coloco pouco lúpulo a 60 minutos e mais lúpulo a 30, para extrair bem a característica de sabor de lúpulo. Né? Então, legal. Isso pode ajudar. Muito bom, viu? Rapidamente a gente fez um en passant aí para as pessoas ficarem ligados. É mais eficiente o lúpulo em pellets ou em flor? Acho que a gente até respondeu, né? Sim, pellet com certeza. Assim, o mundo inteiro pelletiza o lúpulo, não é à toa, tá? Então pellet é a melhor possibilidade. Legal, ó, o Ben Beer tá dizendo, fiz minha primeira experiência com dry hopping baseada nas dicas dos óleos essenciais do mestre Duan. Show de bola.
Legal demais. Du, o que mais a gente não falou sobre a questão dos processamentos do lúpulo? Que é legal as Acho pessoas que saberem. a gente passou uma boa pincelada em todos, né? Todos os grandes produtos de lúpulo, né? Vale destacar, Bia, que a utilização, por exemplo, de óleos essenciais, né? Ela acaba não contribuindo para gerar amargor para a cerveja, tá? Então, quando você usa óleos essenciais, não gera amargor. Ao Apenas contrário, aroma. quando você usa Cortou um extrato, pouquinho? tá ouvindo? Vai, agora sim, repete de novo. Quando usamos os óleos essenciais, Quando a gente usa os óleos essenciais, a gente não acaba gerando amargor. Né? A utilização de óleos essenciais não gera amargor. A utilização de extrato, aí sim, gera amargor. Tá? bacana. Me diz uma coisa, o que você fala desse Crew Hopes que a gente vai sortear aqui no final da nossa live? Pure Hopes é uma ideia muito interessante dos americanos, né? Eles adoram esses produtos inovadores, né? É um produto considerado enriquecido, né? O processo de fabricação dele é uma forma normal de pelletização, mas ocorre ali uma peneiração com temperaturas extremamente baixas. Isso faz com que se forme um produto mais concentrado, como é o caso do Cryo Hopes. É fácil você encontrar Cryo Hopes com 27, 28% de ácido alfa. Então é um pellet de lúpulo muito mais concentrado, né? Então você vai ter mais concentração de amargor e de aroma também. Bacana. E a gente usa ele como? Você pode usar no processo de fervura normal, considere a quantificação do ácido alfa e a concentração de ácido alfa, né, no Beer Smith ou no seu cálculo de amargor, né, ou você pode utilizar ele no dry hopping também. Ele também cai muito bem no dry hop, ele potencializa muito bem a questão aromática. Então, Bacana. tanto faz, né? Eu, particularmente, eu já tive resultados muito bons no dry hopping, a quente, trabalhando a 18, 17 graus, por ali. Legal. O Mário está perguntando o que você pensa sobre o dry hop que ficou esquecido no fermentador. Olha, o que eu penso Quem quando... nunca? Exatamente. Olha, grama e papelão, é isso que eu penso, tá? Prove, faça uma degustação, mas provavelmente vocês, por um tempo mais do que 5 dias do lúpulo em contato com a cerveja, numa temperatura acima de 4 graus, você já enfrenta problemas graves de extração de compostos como o nonanal, por exemplo, que são cadeias longas que vão gerar, né, resumindo, vão gerar sabores e aromas de papelão. Então, já era. Esquece, tem que pôr o despertador e lembrar, hoje é dia de tirar o lúpulo Fazer a do transpega ou fermentador. botar para misturar. Bota o bag, se não tiver bag, faz a trafega, faz alguma coisa, mas arranca o lúpulo de lá. Dá teus pulos. Hã? Dá teus pulos, né? Dá os pulos. A Isa está perguntando qual seria o tempo necessário de dry hop. Olha, Isa, eu costumo trabalhar bem com 3 dias, tá? No quarto dia do estático, né? Dry hop estático. No quarto dia você já pode mandar para o Cold Crash para maturação, que todo tipo de extração já se completou, tá? Bacana. Ó, o Martins Celau, ele chegou tarde aqui, acabou de falar, que você não sabe se a gente falou um pouquinho daquele harsh que dá na garganta, que ele fez uma session com 14 gramas por litro entre lupulagem e dry hopping e deu um harsh muito após tempo de garrafa. Usei técnicas extreme, lúpulos harsh para evitar harsh. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso já, né? É isso, ele usou ali o Extreme Late Hopping. Duas hipóteses, ou ele pode ter usado um lúpulo com muita concentração de colmulona, ou pela utilização do Extreme Late Hopping, ele pode ter inserido para a garrafa ou para o barril pedaço de lúpulo, né? Pedaço de pétala de lúpulo. Esses pedaços de pétalas de lúpulo em contato com levedura, né? Lembrando que caseiro não consegue muitas vezes pasteurizar, então a levedura está viva, né?
isso, ela acaba consumindo isso aí e gerando a astringência. Então pode acontecer também. Tá? Então, duas hipóteses para esse caso, né? É como se a gente tivesse realmente esquecido o lúpulo no fermentador, não tem jeito. Um exemplo. Né? Em quantidades menores, mas acaba acontecendo. Exatamente. Ó, a gente já está finalizando aqui, que eu já estou com o Duan quase 40, quase uma hora já. Não quero ocupar muito o espaço do Duan. Aliás, Duan, antes de eu falar sobre a próxima pergunta. Não, vamos só falar mais essa, depois eu quero falar do seu curso. Vou envasar Tá. amanhã minha cerveja e fiz o dry hop. Metade adicionei em outro post mix, mais uma quantidade de lúpulos. O que o Duan poderia falar a respeito desse teste? Vamos lá, Acho vou que ele. envasar mais cerveja, fiz dry hop. Metade adicionei em outro post mix. Como assim? Eu não entendi. De certo, acho que ele fez um dry hop dentro do post mix. Ah, tá. Tá, ok. Para esse caso, é o mesmo caso do dry hopping. Tem que deixar no máximo 3, 4 dias. Depois você tem que retirar essa cerveja de lá. Pelo mesmo motivo. Ainda, na verdade, quando a cerveja está carbonatada, é ainda pior pela presença do CO2. É. Ele também é um composto apolar, ele vai acabar extraindo, ele catalisa a extração de compostos que vão agredir a garganta. Então, põe pra garrafa, dá um jeito, faz uma festa, chama os amigos, chama nós, vamos Chama terminar esse nós! caminho. E nós vamos tomar cerveja aí na tua casa. Ô, Duan, queria que você falasse um pouquinho sobre o curso que você vai dar agora na Escola Superior de Cerveja de Malte, é isso? E de Botucatu Isso. também, se tiver alguém conectado aí perto. Enfim, aproveita, cara, faça o seu jabá. Tá bom, obrigado pelo espaço. Então, agora o que acontece? Né? Quando eu entrei na escola, né, eu levei para a diretoria o projeto de um curso de lúpulo, extremamente Bacana. avançado, muito Legal. avançado. E a diretoria topou. Então, a gente Eles não são acabou. bobo, né, Duan? Eles não são bobo. O Carlos não tem nada de bobo, meu. Exatamente, exatamente. Um beijo Então, pra ele. Beijão pro Carlos. super querido. Então a gente acabou elaborando duas versões de curso, tá? A versão Lúpulo EAD, né? O curso de Lúpulo EAD é um curso avançado também, né? Ele tem uma carga horária de 18 horas, tá? Então são 6 encontros com 3 horas cada encontro, EAD. Muito Tá? legal. Não, isso aqui é tipo vídeo de YouTube, é streaming, então o espectador, o aluno, ele consegue trocar uma ideia comigo. Isso é o mais Sim, interessante. são aulas ao vivo, aproveitando aqui. Toda a Isso. estrutura EAD da Escola Superior de Cerveja de Malte são transmitidas ao vivo durante o processo de aula. Então, quando a transmissão está rolando, tem aluno presencial também, eu acho, né? Sim, Ou sim. esse- Muitas é. tem. E aí as dúvidas dos alunos são respondidas, as dúvidas de quem está em qualquer lugar do Brasil também vão ser respondidas, então rola uma interação total entre o aluno e o professor, aonde quer que ele esteja. Exatamente. E a gente tem também a versão do lúpulo presencial. Ele se chama Aprofundamento em Lúpulo, tá? Ele tem, a gente faz ele nas versões concentrado. Então, toda época, toda temporada de cursos da Escola Superior de Cerveja de Malte, que é metade do ano e começo do ano, a gente está disponibilizando esse curso. Vai ser a segunda turma. A primeira turma foi agora no meio do ano, né? Tivemos bastante aluno, bastante consultor técnico de cervejaria que foi fazer o curso para aprender mais, se reciclar, bastante gente que cultiva lúpulo. Então, Legal. é um curso que ele abraça tanto o cultivador de lúpulo, tanto aquele cara que planta lúpulo ou quer plantar e nunca fez cerveja, e o Legal. vice-versa também se aplica. Quem trabalha com cerveja e nunca plantou lúpulo e nem pretende plantar, só que está para absorver mais sobre o processo cervejeiro. Isso também a gente fala. É um curso que ele tem duração de 40 horas, né? Então ele é de segunda-feira até sexta-feira, o dia inteiro, das 8 da manhã. Presencial em Blumenau. Presencial em Blumenau. Então, assim, a gente vai ver toda a parte da história do lúpulo, composição química do lúpulo. A gente vai para um laboratório, a gente vai pegar um pacotinho de lúpulo, diz lá no rótulo, 14% de ácido alfa. Será? A gente vai para o laboratório, vamos conferir isso. Estamos de olho. A gente extrai óleo essencial do lúpulo, a gente faz um monte de continha de adição de lúpulo. Legal. Assim, é uma semana inteira de imersão total na cultura do lúpulo. Tanto para quem faz cerveja quanto para quem cultiva, né?
Estão E todos para quem não convidados. conhece, muito bem, para quem não conhece a Escola Superior de Cerveja e Malte, pode entrar aí no canal Bia Beer do YouTube. Tem um vídeo muito legal que eu fiz uma visita super legal quando eu fui a Blumenau, acho que foi no começo desse ano ou final do ano passado. Agora eu também estou meio confusa. Mas independente disso, pode entrar em contato direto com o teu Instagram mesmo, Duan? Isso. Entra no meu Instagram, manda uma mensagem lá com o nome, o telefone, que amanhã o pessoal da escola do comercial entra em contato, já troca aquela ideia bacana. O pessoal é Pronto, muito e já digo que tem que pedir desconto, hein, porque a Bia Beer tá na área. criança, lógico, lógico. Legal demais. Vale a pena, Isa, ir a Blumenau. Blumenau é uma cidade maravilhosa. Pô, os dias que eu passei em Blumenau foi super legal. Se Deus quiser, voltarei em breve por aí. Aqui a Duan, gente respira muita cerveja, né? Aqui é muito a cultura da cerveja, ela tá inserida diretamente aqui Sim. na cidade, né? É muito maravilhoso estar em Blumenau. Duan, agradeço demais a sua disponibilidade de estar mais uma hora com a gente aqui, conversando com o Brasil todo. Você é um cara muito querido. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente está sempre junto, conectado nas lives, né? Sim, são momentos muito bacanas. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento, da gente discutir esses momentos de live. Para mim, são momentos magníficos. Eu gosto muito. Muito obrigado pela oportunidade, Bia. Um brinde, Duan. Um Um brinde aos brinde. lúpulos e à vida. E obrigada pela live. E a gente vai se encontrar em breve. Para quem está conectado aí, nós estamos agora com 30 pessoas conectadas ao vivo com a gente. Vai no Instagram, tanto do Duan quanto da Bia Beer, curte lá, segue a gente para vocês estarem por dentro de todas as... Deixa eu tomar um gole aqui, porque quando a gente brinda tem que tomar um gole. Exatamente. Senão dá Vai azar. lá, curte, dá azar. Curte a Bia Beer, curte o do Aceola e põe no comentário que assistiu a nossa live, que gostou pra caramba e que quer ganhar esse sorteio aí da Lamas. Aí nós vamos sortear amanhã, cedinho, e vamos ver quem vai concorrer. Duan, você pode participar. Mas é óbvio, eu vou participar. Agora, se você ganhar, vai ser uma marmelada, hein, meu? Show de bola. Ó, quinta-feira tem mais live, eu espero vocês. Duan, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, Bia. Muito obrigado pelo convite. Valeu aos 30 espectadores aí. Foi muito bacana poder Sim. compartilhar um pouco do que eu sei. E todos convidados para conhecer Blumenau, conhecer a Escola Superior de Cerveja e Malte. A gente recebe lá vocês com muito carinho e muito empenho. Valeu. Gente, um beijo pra vocês, ótima noite. Duan, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado, Bia. Muito obrigado mesmo. Foi muito show de bola. Valeu, gente! Valeu, boa noite, pessoal.